Citações, paráfrases e plágio. Projeto de TCC, um guia prático, parte 6. Olá, pessoal! Seguindo nossa série de vídeos sobre TCC 1, vamos falar sobre citações, paráfrase e plágio. Aqui está o sumário da nossa apresentação. Inicialmente, vamos abordar o que é plágio, quais são as formas de plágio, quando referenciamos a autoria, citação direta, citação indireta, o que é paráfrase, como parafrasear e, por fim, os exemplos. Tome muito cuidado com o plágio. No ensino médio é muito comum o famoso copia e cola, mas em um TCC, um trabalho acadêmico tão importante, ele não pode acontecer de forma alguma. Mas o que é plágio? Segundo Aires, plágio pode ser entendido como sendo o aproveitamento ou incorporação de textos, ideias ou ilustração, imagens, tabelas e quadros, elaborados por outros autores, e sem identificar a autoria original. Lembrando que plágio é crime. E quais são as formas de plágio? Segundo Aires, existem duas formas: plágio parcial e total. No plágio parcial, o texto copiado é alterado em algumas partes, também chamado de plágio mosaico. Plágio total é quando ocorre a cópia integral do texto, ou seja, palavra por palavra. Lembrando que nas duas formas não há indicação de autoria. E quando referenciamos a autoria? Segundo Aires, em seu trabalho é necessário mencionar o autor em todos os trechos que dele foram utilizados. Além disso, os dados completos da obra consultada devem constar nas referências finais do trabalho. A fim de não incorrermos em plágio, utilizamos as citações. Há dois tipos de citação: as diretas e as indiretas. Vamos começar com as citações diretas. A citação direta é a transcrição ou cópia de um parágrafo, de uma frase, de parte dela ou de uma expressão, usando exatamente as mesmas palavras adotadas pelo autor do trabalho consultado. Citações curtas diretas são consideradas aquelas com até 3 linhas. Aparecem diretamente no texto, destacadas entre aspas, precedidas ou sucedidas da indicação de autoria, tal como mostrada nesse primeiro exemplo. Já as citações longas, com mais de 3 linhas, são transcritas separadas do texto, com o recuo esquerdo de 4 centímetros a partir da margem, em parágrafo justificado com o mesmo tipo de fonte do texto, porém em um tamanho menor e espaçamento simples, tal como mostrado nesse segundo exemplo. A citação indireta é a transcrição, utilizando suas próprias palavras, das ideias de um autor, preservando o sentido original. A citação indireta é a maneira que o pesquisador tem de ler, compreender e gerar conhecimento a partir do conhecimento de outros autores. Observe o primeiro exemplo. Já a citação de citação é a citação de um texto ao qual se tem acesso a partir de outro documento. Deve ser evitada, visto que a obra original não foi consultada e há risco de má interpretação e um possível juízo de valor pelo outro autor. Beba diretamente da fonte. Mas caso você utilize, se deve indicar, quando utilizada a citação de citação, o nome do autor e ano da obra original, APUD, seguidos do nome do autor efetivamente consultado, do ano da obra e da página consultada. Veja o segundo exemplo. Outra maneira que podemos utilizar no nosso trabalho é a paráfrase. E o que é a paráfrase? Parafrasear é quando nos apropriamos de uma afirmação de alguém e dizemos com nossas próprias palavras, mantendo seu sentido original, de acordo com Faltinek. E como parafrasear? Para parafrasear é necessário, segundo Faltinek, utilizar palavras diferentes das do trabalho original, modificar a estrutura das frases e, além disso, quando parafraseamos, temos que mencionar a fonte original, ou seja, os autores, e também referenciá-los ao final do trabalho. Dê uma olhada nesse exemplo de Gonçalves. Eis aqui a frase original. Domínio dos cerrados. Localizado na porção central do território brasileiro, há um predomínio de chapadões, com a vegetação predominante do cerrado. Fonte UOL 2019, página 1. Aqui a paráfrase. Na vegetação do cerrado predominam chapadões, que se localizam no centro do território do Brasil. Fonte UOL 2019, página 1.
Para parafrasear, você pode buscar sinônimos, mudar a estrutura da frase e a voz verbal. É uma frase diferente da original, mas a ideia é a mesma. Aqui temos mais um exemplo de paráfrase de Gonçalves, baseado numa modificação de uma citação direta. Veja a citação. Segundo Whiteley, 1992, página 9. Venda boas mercadorias com lucro moderado. Trate seus clientes como seres humanos e eles sempre voltarão querendo mais. E aqui é a paráfrase. Os clientes retornam quando são tratados como seres humanos na compra de boas mercadorias, conforme Whiteley, 1992. Pronto, obrigada! Agora você já está preparado para fazer citações e paráfrases, bora lá? Também siga nossas redes. E aqui estão as nossas referências bibliográficas. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso conteúdo. Agora assista mais um vídeo da nossa série sobre TCC1. Fique de olho! Até a próxima!